Vamos lá para essa questãozinha aqui de circuitos, tá? Ela diz o seguinte: o circuito mostrado na figura é parte de um circuito maior e é composto por 4 resistores ômicos iguais, um amperímetro e um voltímetro ideais. Todos os fios e conexões utilizadas para a montagem desse circuito apresentam resistências elétricas desprezíveis. Sabendo-se que a indicação do voltímetro é de 120 volts, a indicação no amperímetro vai ser de... Vamos lá. Se ele disse que no voltímetro é 120 volts, 120 volts é o que está marcando aqui, certo? Então 120 volts é a DDP entre esse ponto e esse ponto, tá? Como isso aqui é um fio, não tem nada entre eles, então também é entre esse ponto aqui, beleza? Então a diferença entre esse ponto aqui e esse é de 120 volts, tá? Tranquilo isso aí? Beleza. Então vamos calcular qual é a resistência equivalente desse circuito. Primeiro a gente percebe que a gente tem dois resistores aqui em paralelo, certo? Como eles têm resistências iguais, a resistência equivalente deles vai ser dada pela resistência deles, que é 40, sobre o número de resistores, que é 2. Isso aqui vai me dar 20. Então a resistência deles é de 20 ohms, desses dois juntos aqui, tá? Tá aqui 20 ohms. Só que quando eu redimensionar esse circuito, quando eu redesenhar, esse 20 ohms ele vai ficar em série com esses 40. Então eu vou ter uma nova DDP aqui, em todo esse trecho aqui, tá? Em todo esse trecho aqui eu vou ter uma resistência, na verdade, de 60 ohms. Porque 20 está em série com 40. Em série a gente soma. Então eu vou ter uma resistência aqui de 60 ohms, beleza? Nesse trecho aqui em cima, novamente. Nesse trecho aqui. Se aqui em cima eu vou ter uma resistência de 60 e aqui embaixo eu vou ter uma de 40. E eles estão em paralelo, tá? Esse trecho aqui, ele está em paralelo com esse trecho aqui de baixo. Então, resistência em paralelo, como é que a gente vai calcular a resistência deles? Produto pela soma, tá? Como são dois, produto pela soma. Vai ficar 60 vezes 24 vezes 40. Já dei a resposta. Sobre 60 mais 40. Isso aqui vai me dar 2.400 sobre 100. Aí sim, dá 24, que eu já tinha adiantado, né? Então vai ficar a resistência equivalente do circuito é de 24 ohms, beleza? Tranquilo? Tá, a gente achou qual é a resistência total do circuito. O circuito inteiro vai me dar uma resistência de 24 ohms, beleza? Deixa eu limpar aqui a imagem agora, pra ficar mais tranquilo a gente trabalhar. Beleza, vamos calcular agora qual é a resistência, qual é a corrente que passa por esse circuito. Lembra que DDP sobre corrente é uma constante. Essa constante é a minha resistência. Então, a DDP é 120. A corrente eu não sei quem é. E a resistência é 24, a gente acabou de achar. Então, a minha corrente vai ser 120 sobre 24. A minha corrente vai ser 5 amperes. É essa a resposta? Não, cuidado, tá? Essa aqui é a corrente que passa pelo circuito. Essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui é de 5 amperes. Essa corrente aqui, ela é de 5 amperes. Mas ele quer saber qual é a corrente que passa aqui, ó. Isso aqui não é 5 amperes, tá? Então cuidado, não é 5 amperes. Não é 5 amperes. Tá, e quanto é que vai ser essa corrente aí? Vamos fazer o seguinte. Quando essa corrente, a corrente ela vem daqui, certo? E aí quando ela chega nesse nó aqui, ela se distribui aqui para cima, aqui para frente e aqui para baixo, certo? Vamos calcular primeiro quanto é a corrente aqui de baixo. É mais fácil, né? É mais fácil de fazer essa corrente aqui. E como é que a gente vai calcular essa corrente? Bom, a DDP entre esses dois, que passa por esse resistor aqui, esses dois pontos aqui, ó, tá? É a DDP entre esses dois pontos, que é 120. Então a corrente dele aqui vai ser quanto? 120 sobre a corrente vai ser igual a 40, que é a resistência dele. Então a corrente passa esse 40 dividindo, tá? E o I passa para lá, a corrente passa para lá, então vai ficar 120 sobre 40. Então essa corrente aqui vai ser de 3 amperes. Então a corrente que passa aqui, essa corrente que passa aqui vai ser de 3 amperes, beleza? Tá, mas ele não quer saber qual é essa corrente, ele quer saber qual é essa. Então vê só, concorda que esse trecho aqui
ele é igual a esse trecho aqui. Por quê? Porque nos dois trechos só tem um resistor ali entre eles. Lembra que como o amperímetro é ideal, ele não oferece resistência nenhuma ao circuito, tá? Então é como se ele nem existisse. Então esse caminho aqui é o mesmo desse. Então a corrente que passa por aqui é a mesma corrente que passa por aqui por baixo, beleza? Então vê só, se eu tenho 3 amperes passando aqui embaixo, sobraram 2, concorda? Eu tinha 5, sobraram 2. Se eu estou dizendo que passa mesmo por aqui, então vai passar 1 ampere por aqui, 1 ampere por aqui e 1 ampere por aqui. Então a corrente que passa pelo amperímetro é uma corrente de 1 ampere. Tranquilo? Letra A.